E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Jó, capítulo 8, versículo 7. Olha que versículo tremendo. Só esse versículo já alimenta o seu espírito. Sem precisar aplicar nada no teu coração, só esse versículo já abençoa muito a sua vida nesse dia. Capítulo 8 de Jó, versículo 7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o seu último estado crescerá ao extremo. Vou repetir. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o seu último estado crescerá ao extremo. Percebe a profundidade que tem nesse versículo? Porque às vezes, quando nós começamos, o início é pequeno. O teu princípio, na verdade, pode ter sido pequeno. Você pode estar começando e passando por situações que você não vê esperança, que você não vê solução, porque está no início. E o início é mais difícil. O início é mais complicado. A gente percebe a dificuldade que existe na vida para muita coisa, e uma das dificuldades que influenciam a nossa vida é começar. O início é difícil. E quando começamos com dificuldade. Iniciamos com dificuldade. Seja um início numa vida emocional, seja um início numa vida sentimental, seja o início de uma vida financeira, seja um projeto, seja uma obra. O início sempre é difícil, sempre tem circunstâncias, sempre tem dificuldade. É o que Jó está dizendo. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. O teu princípio é pequeno. Começou pequeno, iniciou pequeno. E a gente passa por dificuldades para continuar, para permanecer. Talvez você passou por essa, está passando agora ouvindo essa palavra, parou para ver esse vídeo e está entendendo que o seu início tem sido pequeno. Porque ele é pequeno. Você está passando por dificuldade na sua vida, você está tentando se virar, está tentando crescer, está tentando evoluir, está tentando, chegar em algumas coisas, mas você está encontrando resistência. Porém, não desista. Porque se você parar agora, nada daquilo que Deus tem para você vai se cumprir. Porque Deus não tem prazer naquele que olha para trás. Você precisa permanecer, você precisa continuar. Você precisa continuar no mesmo propósito que Deus tem estabelecido para a sua vida. Não deixe com que as circunstâncias que você está passando venham desmotivar você do seu propósito. Porque o teu início pode ter sido pequeno. O teu início pode ter sido difícil. E você vai crescer debaixo de pressão mesmo. Sabe que é pressão que faz você crescer? São as incongruências, né? As dificuldades, as crises, que vão impulsionando a nossa vida para um crescimento maior. Talvez você não esteja entendendo isso, mas tudo que você está passando vai te projetar para alcançar coisas maiores e melhores lá na frente. Agora, se você parar agora, você não vai ver nada disso se cumprir e acontecer sobre a sua vida. Você precisa trilhar seu caminho. O teu princípio pode ter sido pequeno. Talvez o teu início tenha sido doloroso. Talvez as primeiras obras você tenha sofrido. E às vezes você quer desistir porque você se decepcionou. Às vezes você quer desistir porque você se frustrou. Às vezes você quer desistir porque você foi passado para trás. Isso acontece na vida. E às vezes por causa das frustrações você acaba generalizando, achando que nunca vai sair do ponto que você está e nunca vai viver algo novo sobre a sua vida. Mas a verdade é que tudo isso é só uma fase e vai passar. Mas você não pode deixar com que os problemas que estão aparecendo agora venham escravizar os seus pés, a sua mente e o seu corpo. Por quê? Porque o seu último estado vai ser melhor. O seu princípio pode ser pequeno, ok? Mas o teu último estado
crescerá em extremo. Parece que é o próprio Deus falando com Jó, né? Porque o capítulo 8, onde existe esse versículo aqui, nós estamos vendo uma palavra de um dos amigos de Jó, de um homem chamado Bildad, né? Bildad, que vai refutar as palavras de Jó e vai justificar Deus para Jó, né? Assim como também existiam homens que eram amigos de Jó, que intensificaram o sofrimento dele, também teve um camarada como esse que está mostrando para Jó um outro lado de tudo que está acontecendo. E certamente aqui é um amigo que está sendo usado por Deus, mostrando para Jó que o princípio dele não vai ser o final dele. Por quê? Porque o princípio de Jó, aqui nessa história, está sendo um momento muito doloroso. Perdeu filho, perdeu bens, perdeu... O princípio está sendo muito intenso sobre a sua vida. Mas você percebe que ele está dizendo que o seu último estado crescerá ao extremo. Não é isso? Seu último estado crescerá em extremo. Isso aqui não é o próprio amigo de Jó dizendo para Jó. Isso aqui é Deus usando a boca dele, dizendo: Jó, continua. Não para não. Não desista. Não olha para trás. Por quê? Porque o que Deus vai fazer lá na frente vai ser muito maior. Você vai crescer em extremo. E é tão Deus usando a boca desse cara aqui para falar com Jó, que no capítulo 42, versículo 10, você vê Deus dizendo, o texto dizendo que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu o dobro para Jó de tudo quanto antes ele possuía. O Senhor entregou o dobro. Então lá na frente se cumpre o que Bildad estava dizendo para Jó. Lá na frente se cumpre porque o último estado de Jó ele vai crescer em extremo, inclusive até em relação aos filhos. Porque a Bíblia vai dizer que as filhas de Jó, elas eram mulheres formosas, né? E Deus vai conceder novos filhos para Jó, para restituir tudo. Vida emocional, vida financeira, os filhos, a família, todo o lar dele vai ser diferente. Então, não acredite que esse estado que você está vivendo agora, que vai ser o teu último estado. Não coloque na sua cabeça que essa dor é o fim, que esse sofrimento é o fim, que a sua vida é só perseguição, é só decepção, é só problema, é só trauma. Não tire isso do teu coração. Isso é só início. E o início pode ter sido pequeno, mas o seu último estado, você crescerá em extremo. Você vai crescer muito ainda. E tudo que você está passando agora vai colaborar para o seu crescimento. É que você não sabe, mas é através dessa pressão da vida que você está recebendo que você vai crescer, vai construir e vai produzir coisas maravilhosas. Então o que você vive agora não é o fim. Essa perda não é o fim. Essa frustração não é o fim. Essa traição não é o fim. Essa decepção não é o fim. Esse problema financeiro, essa perda de um carro, de uma casa, de um negócio, não é o fim. O fato de você ter quebrado financeiramente, ter passado por um grande declínio financeiro, não é o fim, cara. É só o início. É Deus te ensinando a virar na vida, a vencer na vida, a conquistar na vida, a crescer na vida, a você galgar coisas maiores e melhores que Ele tem preparado para você. Em alguns momentos Deus vai usar pessoas como usou Bildad para falar com Jó. E a gente precisa estar com o nosso coração sensível, sabe? Da mesma forma como Deus está me usando para dizer para você que o seu último estado, você crescerá ao extremo. E o sofrimento que você está passando agora não é o fim. Isso aí é só um início de ciclos que estão por vir na sua vida. E é debaixo dessa pressão que você vai chegar nos propósitos e naquilo que Deus tem reservado para você. Sabe? Então não pira a cabeça. Não fique inquieto, desesperado, inseguro. Não. Deus está no controle de tudo na sua vida. Deus está no controle dos seus filhos, Deus está no controle da sua casa, Deus está no controle da sua família. Até mesmo quando morre, Deus continua no controle.
Deus não perdeu o controle quando a gente passa por lutos ou quando a gente passa por processos de morte. Deus continua no controle. Jó perdeu os filhos e Deus continuou no controle sobre tudo. Deus deu limite para Satanás tocar em Jó. Por quê? Porque Deus nunca perdeu o controle de nada. A gente que não entende os propósitos dele, a gente que não entende o que ele está fazendo, o que ele está agindo, como ele está se movendo, mas ele nunca perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da sua vida, ele não perdeu o controle dos seus sonhos, ele não perdeu o controle dos seus projetos, ele não perdeu o controle da sua casa, ele não perdeu o controle do seu ministério, ele não perdeu o controle da sua saúde, ele não perdeu o controle. Somos nós que se desesperamos. Somos nós que ficamos inquietos, mas Deus continua no controle de todas as coisas. E Ele tem algo grande para fazer na sua vida. Então não olha para trás, não recua, siga em frente, porque o teu princípio pode até ter sido pequeno, mas o seu último estado você crescerá absurdamente. Você recebe essa palavra? Deus está falando com você? Então coloca nos comentários: eu creio que o meu último estado vai ser melhor. Eu creio que o meu último estado eu vou crescer absurdamente. Eu creio que Deus tem o melhor para mim. Eu creio que nada vai me tirar da direção de Deus. Eu creio que Deus tem um projeto sobre a minha vida. Eu creio que Deus tem um plano com a minha casa. Eu não vou olhar para trás, eu não vou retroceder, não sei. Coloca algumas coisas no comentário aí que consolide as palavras que você recebeu, porque eu creio que o seu último estado vai ser melhor. Você vai crescer mais, você vai ter mais resistência, você vai ter mais experiência, você vai estar mais firme e nada vai tirar você do centro da vontade de Deus.